aqui está a nossa interface do ArchiCAD. Vou trabalhar primeiramente com a linha, tá? Vou fazer a malha primeiro com base na linha. Então, venho aqui nas ferramentas, vou pegar a linha aqui, clico na tela, direciono para onde eu quero que seja desenhada a linha e vou dar a medida, vou digitar a medida. No caso, os 12 por 30, estamos trabalhando em centímetros, que nós alteramos unidades, a unidade na aula anterior. Então, vou digitar lá, 1200, tá? Clico de novo, novamente, aqui no final da linha, direciono para onde eu quero, direciono o cursor para onde eu quero, qual a direção que eu quero trabalhar, e vou digitar de novo. Agora é 30 metros, então 30,00. Saiu um pouquinho lá da elevação, mas não faz mal, depois a gente arruma isso, tá? Então, o outro lado, 12,00, e para baixo só estendo e clico aqui embaixo. Então, fiz aqui o meu desenho, o meu retângulo do nosso lote, tá? E vou desenhar agora a malha. Então, clico aqui na ferramenta. A malha é essa ferramenta aqui, a última que aparece ali nas ferramentas de desenho. Clico no cantinho. Clico no outro cantinho e estendo, tá? Aqui nós estamos trabalhando ele com a malha em retangular. Aqui em cima aparecem todas as configurações da malha, as configurações diretas, né? Então, aqui nós temos o layer, em que a gente está desenhando a malha, tá? Esses layers aqui são os layers padrão do ArchiCAD. Aqui, o método geométrico. Então, aqui, como o meu lote era um lote retangular, a gente utilizou diretamente o método geométrico retangular. Se eu tivesse um lote que ele é irregular, eu posso utilizar, então, esse primeiro método aqui, ó, aqui do lado. Ele vai ir puxando por partes, tá? Eu vou poder desenhar. Sempre que eu termino de usar a ferramenta, eu dou um ESC, tá? Vou selecionar aqui, clica, solta, clica, deleta. Vou voltar aqui na ferramenta malha, só para terminar de explicar. Então, aqui tem a estrutura da malha, né? Então, uma malha preenchida, vamos deixar essa opção. Aqui tem o preenchimento, qual que é a superfície de preenchimento da malha, também vou deixar ali. E aqui tem o tamanho de elevação da malha. Então, a nossa malha é 100 e 20 de elevação embaixo. Vamos dar uma olhada, então, como é que ficou a nossa malha aqui no 3D. Aqui está aparecendo o 3D da malha, tá? Para mim visualizar esse 3D, eu vou entrar na função orbitar. Então, eu vou digitar O no teclado. Ele já vai entrar na opção orbitar para a gente conseguir girar e navegar aqui pelo 3D da malha, tá? Então, a princípio, a nossa malha está assim, plana, e vamos trabalhar na configuração dela. Volto lá para planta baixa e vamos trabalhar aqui com a malha. Então, vou fazer os níveis da malha, né? Como a gente tem o terreno que está em nível, eu vou fazer os níveis. Eu poderia vir aqui, clicar na linha, entrar na linha ali e desenhar a linha aqui naquela altura que eu tenho no meu projeto lá dos 10 metros, né? Mas eu vou facilitar. Dá um ESC aqui, clico na linha, deleto ela. Vou utilizar essa linha aqui que eu já utilizei, já desenhei no início. Então, cliquei na linha, vou segurar aqui no meu teclado o Ctrl, o Alt e o D, tá? Quando eu faço quando eu seleciono o Ctrl, Alt, D, vocês vão ver que aqui no cursor ele aparece um maisinho. Então, a gente selecionou a ferramenta copiar, tá? Cliquei lá onde que eu quero copiar, no pontinho, na interseção, e vou só direcionar para onde eu quero copiar, retinho aqui, para a gente não deslocar a linha, e vou digitar qual é a minha distância. Então, no caso, seria os 10 metros. 10 metros iniciais. Então, 10,00. Fazer de novo para o segundo ponto, Ctrl, Alt, mais, clico na interseção, direciono. O segundo valor da distância é 9,5. Então, 950, aqui estamos trabalhando em centímetros, tá? Feito isso, ESC,
Vou selecionar a malha, clico com o botão direito e vou nessa opção aqui, ó, selecionar e ativar ferramentas. Quando eu selecionei e ativei a ferramenta, vou apertar a barra do teclado e quando eu aperto na barra, ele aparece uma varinha mágica aqui, ó. Então, apertei na barra e aperto na linha que eu desenhei. Ele vai pedir se eu quero mesclar os pontos, ok. Faço isso na linha de cima de novo. Barra, clica, mesclar os pontos, ok. Então, agora nós já fizemos a interseção dos níveis, tá? Mas ainda não começamos a trabalhar a elevação. Então, vou dar um ESC aqui. Vou puxar minha malha aqui para baixo. Clico na malha e venho na interseção aqui no primeiro pontinho. Vai abrir a barrinha aqui de configuração e vou selecionar esse aqui de elevação, ou que aparece o Z aqui, a última ferramenta. Então, ele está aparecendo a elevação daquele ponto. 0. Ok, vou trabalhar nessa elevação, que é a parte ali da rua de baixo. Vou clicar na interseção de cima. O segundo ponto, então, a nossa elevação é os 40 centímetros, então vou digitar 40, ok. Do outro lado, fazer a mesma coisa. Puxo para cima. A próximo nível, então, é no 1 metro. Então, 100, ok. Clico aqui, 100, ok, tá? Lá em cima, nós vamos ter, então, o nível 1,20. Então, 120 centímetros, ok. Outro cantinho também, 120 centímetros. Já trabalhamos a elevação do nosso terreno. Vou abrir aqui no 3D, para nós vermos como é que ficou e instalar. Aqui a gente já consegue enxergar como que está a inclinação do nosso terreno, tá? Então, está configurado que nem nós configuramos ali do nível 0 ao nível 1,20. Vou voltar lá na minha planta baixa para nós trabalharmos, então, a área lindeira do lote, né? Para a apresentação do nosso 3D, na renderização da imagem, é bom que a gente tenha uma área maior do que a do próprio lote, tenha toda a parte de urbanismo, mobilidade e, enfim, que ao redor desse lote, tá? Como que eu vou fazer? Poderia criar uma nova malha aqui do lado e na frente e estender essa nova malha, mas eu vou facilitar um pouco, eu vou copiar e colar essa malha aqui para a gente trabalhar com o que a gente tem dela, tá? Então, vou copiar e colar aqui para o lado, Ctrl Alt D, clica na interseção aqui do lado, tá? Fazer a mesma coisa para o outro lado, Ctrl Alt D, clica para cá. Bem tranquilo. Vou fazer aqui na frente, então, o passeio e a rua, e aqui dos outros lados vou deixar o lote. Vou criar uma malha nova aqui para o passeio. Cliquei na malha, venho aqui, fazer até aqui no fundo. Vou voltar aqui no método geométrico, tá? Retangular. Clico até aqui no fundo e vou fazer o passeio de 2 metros, então 200. Fazer a mesma coisa desse lado aqui, só que em vez de eu criar a malha, eu vou utilizar essa malha que eu tenho aqui, tá? Pego a seta, seleciono ela, vou reduzir de tamanho, eu quero ficar com o tamanho de 2 metros que eu já trabalhei aqui, tá? Então, cliquei nela, clica num pontinho de interseção, e daí cancela aqui a altura, que nós não vamos mexer na altura agora, e vou selecionar essa ferramenta de subtrair o polígono. Então, clico nela, clico na interseção, embaixo, em cima, e vou digitar quanto eu quero subtrair. Então, vou colocar lá 10,00, para a gente ficar com os 2 metros sobrando, tá? Pronto, fiz um lado do passeio, outro lado do passeio. Vou fechar isso aqui, então vou clicar aqui. Agora é o contrário, em vez de eu subtrair, eu vou adicionar polígono. Cliquei lá, clico aqui em cima e puxo, tá? Pronto, vamos dar uma olhada como é que ficou lá no 3D. Posso clicar na linha 3D ou posso digitar direto F5 que ele vai entrar no 3D também. Tá aqui, ó. Então, adicionou o nosso passeio, só que o nosso passeio não está com cara de passeio, porque ele ainda está com a superfície de
grama, né? Então, vamos alterar. Clico nesse, clico no outro, venho aqui em cima na configuração, abro a configuração e aqui em Model vai estar a superfície do objeto que nós estamos trabalhando. Então, essa aqui é a superfície de cima, a de baixo, a do lateral e a de baixo. Pode deixar todas ligadas, tá? Antes ele estava em forma desligado. Podemos deixar todas elas ligadas e eu vou mudar a superfície de cima. Então, eu vou procurar aqui uma superfície que se pareça com um paver, alguma coisa do tipo. Vou olhar essa aqui. Isso aí, então, já fizemos o nosso terreno e o nosso paver aqui na frente do passeio, tá? Quero estender isso aqui ainda para a rua, então vamos lá de volta no Story. Fazer a mesma coisa, vou copiar e colar. Copiei, colei. Copiei, colei. Vou estender isso daqui, clico na inserção, adicionar polígono, clico aqui, clico em cima e puxo quanto eu quero. Deixa eu ver, tem 2 metros ali, eu vou pôr mais 3, como se fosse uma rua de 15, tá? Embaixo, mesma coisa. Adicionar polígono, estende. Vou juntar isso daqui. Tá bom. Quando nós formos abrir aqui o nosso 3D, essa malha aqui, ela vai estar um pouquinho torta porque nós não estendemos a elevação. Vou abrir aqui, ó. Olha ali, tá? Ela tá um pouquinho torta aqui. Ó, tá vendo? O nível dela aqui está torto porque não foi estendida essa elevação aqui na parte de trás. Então, nós temos que vir aqui e fazer a mesma coisa que fizemos na malha ali. Clico e estendo. Copio. Clico e estendo. Clica na malha, botão direito, selecionar ativar ferramentas, barra, clica, ok, barra, clica, ok. Vamos mudar, então, aqui a altura, altura do nível, 40, altura do nível, 100, altura do nível, 120. Abriu o 3D, pronto, já normalizou, né? Vamos trocar esse aqui, a superfície, escolher um outro aqui, só para a gente identificar, tá? Então, já fiz ali mais ou menos a situação do meu lote. Vou pôr mais um lote aqui para trás para nós estender o gramado aqui, tá? Vou usar esse lote mesmo aqui. Clico na interseção, cancela. Vamos utilizar a ferramenta polígono. Clico aqui, clico lá no outro lote. Vou puxar aqui para trás, tá? Vamos ver aqui no 3D. Então, ele desenhou, porém não tem o nível que a gente trabalhou antes, só no primeiro ponto. Vou mexer no nível aqui no 3D para vocês verem também essa opção. Então, ESC, clico na minha malha, clico no ponto de interseção, a ferramenta GZ de elevação já está disponível. Eu vou alinhar aqui, ó, vou alinhar meu lapisinho lá no outro ponto e clico, ele já vai adequar a altura da malha. Ó, Orbit, rotaciona, vamos vir aqui para o outro lado, ESC, clica na malha,
clica no pontinho da interseção, o Z já está ativado, puxa até aqui em cima na interseção da outra malha. Clica na interseção, direciona no mesmo pontinho inicial e ele já vai puxar para cima, tá? Já estendemos então aqui o nosso terreno. Então a realidade do lote, ela tem que vir para o projeto para a gente ver bem certinho os desníveis e como trabalhar isso. E aqui vocês podem estender o quanto vocês quiserem, né? Quanto mais tiver um layout apropriado, melhor vai ficar a renderização depois do projeto, tá certo? Então até a próxima!